Aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Deixa eu aproveitar que você está em pé e abrir comigo a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 38. Creio que Tu és a cura, Senhor. Creio que esta noite de cura. Você crê, irmãos? Amém? Oh, glória. Então, estamos juntos. Isaías, capítulo 38. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Nem esperarão na tua verdade, em tua verdade, os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Só a primeira frase do verso 20. O Senhor veio salvar. Você pode repetir comigo essa frase? No 3, 1, 2, 3. O Senhor veio salvar. Amém? Podemos se assentar dando glórias ao nome do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Estamos diante do texto do Senhor, irmãos, aonde nós encontramos um homem enfermo, um homem doente, mas um homem de Deus. Quem conhece a história, o histórico do rei Ezequias, sabe que foi um homem que foi muito usado para que houvesse um dos maiores avivamentos registrado nas Escrituras Sagradas. Ezequias, irmãos, Ezequias foi filho de um homem, aleluia, que era idólatra. Ezequias foi filho de Acais. E Acais, diz a história, a Bíblia, que ele foi um dos reis que oferecia seus filhos para serem queimados em holocaustos. Eu aprendo que Ezequias era um dos filhos dele. E Ezequias, ele escapou deste mal. Aprove ao Senhor poupar a vida de Ezequias, porque o rei Acais, ele queimava teus filhos, e Ezequias foi poupado. A história de Ezequias é parecida com a nossa, porque na verdade não era para ele existir, não era para ele estar naquele lugar, mas aprove ao Senhor poupar a vida dele, como aprove ao Senhor poupar a minha vida e poupar a tua vida também. Aleluia. E Ezequias, irmãos, diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, do capítulo 29 ao 32, que ele, ao assumir o reinado, a primeira coisa que Ezequias fez foi abrir a casa do Senhor que teu pai tinha fechado. A primeira coisa que o rei Ezequias fez foi purificar, tirar toda a imundícia que o teu pai tinha colocado dentro da casa do Senhor. E a Bíblia diz que através desse rei houve um grande avivamento em Judá e Jerusalém.
em Judá e em Jerusalém. E através de Ezequias, o povo voltou a louvar ao Senhor. O povo voltou a sorrir na presença do Senhor. O povo voltou a se alegrar com o seu Deus. E Ezequias, irmãos, aleluia, diz a palavra de Deus, que depois dessa fidelidade, depois de tudo isso, se levanta um rei chamado Senaqueribe. E eu acho legal, engraçado, que o capítulo 32 de 2 Crônicas fala assim: depois destas coisas e desta fidelidade, subiu Senaqueribe contra o rei Ezequias. E eu fiquei pensando nisto, irmãos, que Deus, quando quer honrar os teus filhos, Deus, quando quer exaltar a tua igreja, sempre cria uma situação adversa, sempre provoca uma situação amedrontadora, aleluia, sempre provoca alguma coisa, aleluia, para poder exercitar a fé da tua igreja. A Bíblia diz que Senaqueribe vinha contra ele, mas Deus, aleluia, usa o profeta, dizendo: olha, aquietai-vos, que essa peleja não terei que pelejar, ele não vai entrar nessa cidade, porque Deus, ele honra, irmãos, aquele que honra o nome do Senhor. Está escrito em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão envergonhados. Mas o texto diz que depois que Deus deu vitória a Ezequias contra o rei Senaqueribe, porque numa só noite, diz as Escrituras, Deus mandou apenas um anjo. Quantos anjos? Diga, um anjo. Mandou um anjo. E a Bíblia diz que numa noite só, aquilo que era um terror, aquilo que era assustador, aquilo que era amedrontador, Deus, ele prova que para ele não é nada. Ele manda um anjo, e aquele anjo numa noite só mata 185 mil soldados de Senaqueribe. Diga comigo assim: um anjo resolve. Aleluia, não tenha medo, que um só resolve. Talvez você esteja aqui nessa noite preocupada com alguma coisa que possa estar te amedrontando, mas escute uma coisa: basta uma ordem do Senhor para que a bonança chegue, para que se aquete, para que o problema seja aniquilado da tua vida. Se você crê, levante a tua mão e diga: eu creio, Senhor. Mas só que o texto diz, irmãos, da 2 Crônicas, que ao destruir aquela potência que era Senaqueribe, os reinos ao redor começaram a temer a Ezequias. E eles começaram a mandar presentes preciosíssimos para Ezequias. E mandavam presente ao povo também de Jerusalém. E a Bíblia diz que nesta, o coração do rei Ezequias se exaltou. Eu vou repetir: por esta honra que Deus deu a ele, pela grande vitória que Deus deu para ele, o coração de Ezequias se exaltou. Me ajude a pregar, com carinho e com jeito. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus vai te honrar. Fala assim para ele: mas cuidado, Deus, ele vai te exaltar, mas cuidado. Porque a gente vê muito na Bíblia pessoas que foram exaltadas e a exaltação fez mal na vida deles. Nós começamos pelo reino angelical. E Deus, irmãos, desde a criação do homem, ele projeta que o homem comece na carne e termine no espírito. Amém? O projeto de Deus é que o homem começa no humano e termina cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus, em Gênesis, ele formou o homem do pó da terra. Está registrado em Gênesis capítulo 2. Do pó da terra Deus formou o homem.
Mas no capítulo 1 do Gênesis, a Bíblia diz que Pai, Filho e Espírito Santo, eles projetaram como seria o ser que eles criariam. Pai, Filho e Espírito Santo, eles disseram, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. O que é isso, meu irmão? Quando a Bíblia diz que Deus criou, a Bíblia está dizendo que Deus projetou nele. Deus, ele planejou nele como seria o ser por ele formado. Vamos pensar aqui, querido. Uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela é uma alma vivente. Sim, ela é uma alma vivente. Uma criança recém-nascida, ela ainda não tem criação, sim ou não? Ela ainda não está criada. Ela é simplesmente uma alma vivente. E nós, pais, quando uma mãe está gestante, quem tem criança pequena aqui em casa sabe disso, os pais olham para a criança e projetam o que eles querem para o futuro daquela criança. Já quando ainda está na barriga, o pai e a mãe, eles começam a criar, a fantasiar, a desejar como será a vida daquela criança, como será, aleluia, o crescimento daquela criança. Logo os pais arruma o melhor quartinho, aleluia, já coloca o melhor quarto, desenha, arruma, aleluia, para que a chegada daquela criança, aleluia, já seja uma chegada animatória, com festa e com alegria. Mas o pai, ele trabalha, a mãe, ela se esforça, porque ela olha para a criança e ela não consegue ver naquela criança um futuro desastroso. Ela olha para a criança e fala: meu filho vai ser uma bênção. O pai olha para a criança e fala: eu quero o melhor para o meu filho, sim ou não? Aí a criança começa a crescer. E como é que o pai e a mãe cria aquela criança? Como é que o pai e a mãe ensina aquela criança? É com a palavra. É com a palavra. O pai e a mãe vai gerando, dando criação àquela criança, ensinando ela o que deve fazer, o que não deve, ensinando ela o caminho que ela deve seguir. O pai e a mãe vai começando a ser exemplo para aquela criança, para que aquela criança cresça e possa ter um futuro que o pai e a mãe um dia desejou. E isso nós chamamos de criação, meu irmão. Criação, ela passa de alma vivente para um ser criado. E aí nós já falamos de caráter, porque Deus, quando fala lá, façamos conforme a nossa imagem e semelhança, Deus está falando de substância moral e substância espiritual. Deus, Ele projeta um homem, uma bênção, meu irmão. E você vai ver no texto, que a primeira coisa que Deus faz, é preparar o lugar para a chegada dessa criança. Ele pega no Éden, faz um jardim, coloca ali tudo satisfatório para que uma criança possa viver bem, coloca frutos, coloca tudo do bom e do melhor, como ele sempre faz. E depois do jardim pronto, a Bíblia diz que Deus agora forma o homem do pó da terra. Forma, e o homem se tornou uma alma vivente. E Deus agora pega aquele homem e traz ele para o jardim que ele formou. E Deus, irmãos, como a palavra de Deus não tem oscilação, a primeira coisa que Deus vira para Adão e fala: olha, aqui no meio desse jardim, toda árvore você comerá livremente, porque tudo que Deus libera, irmãos, traz liberdade para a nossa vida. Mas só que Deus agora começou
aleluia, passar para Adão, aleluia, porque a Bíblia diz que ele ordenou, porque pai e mãe, ele ordena ao filho, para que seja obediente. E com Deus não foi diferente. A Bíblia diz que Deus ordenou a Adão, é uma ordem, e ordem é lei, meu irmão. A palavra de Deus, ela é lei. Deus virou para Adão e falou: dessa árvore aqui você não vai comer, porque se você comer, você vai. Se você comer, você vai. Eu passei o tema dessa palavra como que quem avisa, amigo é. A gente usa muito essa frase, né? Quem avisa, amigo é. E foi o que Deus fez com Adão. Adão, não coma. Se você comer, Adão, você vai morrer. A tua vida espiritual vai denegrir. A tua comunhão comigo vai ficar prejudicada. E depois, em seguida, irmãos, para os irmãos entenderem, Deus, ele chama Adão e vira para Adão e fala: Adão, agora coloca nome em todos esses animais aqui, Adão. E a Bíblia diz que Adão que colocou. Deus mostrando para ele que ele tinha dotado Adão com dons e talento. Existe a sabedoria, irmãos, que é um talento de Deus. Existe a sabedoria que é humana, que é talento de Deus. A gente precisa entender isto. Aleluia, aleluia. O que Deus distribui para todo ser humano na face da terra. E isso não tem nada a ver, aleluia, com a sabedoria do alto, é outra coisa. A sabedoria de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela é espírito, aleluia, aleluia. Essa sabedoria que Deus deu para Adão, não livrou ele da morte, não livrou ele de pecar, aleluia. Mas a sabedoria que vem de Deus, a palavra de Deus, ela vem exatamente para isso, para privar o homem do pecado, para alertar o homem contra o pecado, para dizer para o homem não pecar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é lei. E é lei contra o pecado, meu irmão. O homem só sai da condição humana para a condição espiritual pela palavra de Deus. Eu vou repetir: o homem só sai da condição humana para a condição espiritual pela obediência à palavra de Deus. Foi louvado hoje aqui, de dentro para fora. De dentro para fora. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Escute, e é apta a discernir as intenções do pensamento e do coração do ser humano. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Deus, irmãos, o projeto dele em criar, aleluia, substância moral dentro do ser humano, estava condicionada, como está até hoje, em o homem obedecer a tua palavra. Sem a obediência à palavra de Deus, ninguém se torna espiritual. Sem a obediência à palavra de Deus, ninguém se torna, aleluia, cidadão dos céus. Sem a obediência à palavra de Deus, ninguém se torna íntimo e nem filho de Deus, irmãos. Quem está entendendo? Imagina, eu estou tentando fazer uma analogia. Aí você pega teu filho, instrui ele, ensina ele: ó filho, não anda com aquela galera ali da esquina, ó filho, não pratique esses maus costumes. Mas daqui a pouco você olha teu filho fazendo tudo ao contrário. Você conseguiu gerar nele o que você projetou? Sim ou não? Não. Porque ele não obedeceu a tua? Ele não obedeceu a tua? Diga assim: palavra. Palavra.
E logo a tristeza bate. Logo aquilo que você projetou para teus filhos, você começa a ver sumir pelo vento. Foi o que aconteceu com Deus lá no Éden. Deus virou e falou: Adão, não faça isso, porque se você comer, você vai morrer. E Adão comeu, e a história você conhece. E Deus agora foi obrigado a tirar ele do jardim e botar ele fora do jardim, porque o homem que deveria sair do humano para o espiritual desobedeceu, e agora estava totalmente entregue a teus desejos carnais. E assim a natureza caminha. E assim a natureza caminhou, meu irmão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que enviou a palavra encarnada, aleluia. E João diz que todo aquele que dá ouvido a ele se tornará, Deus dará o poder de se tornarem de novo filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que a Bíblia está dizendo? O projeto de Deus continua de pé. E por que o diabo, irmãos, faz de tudo para tirar a palavra de dentro da igreja? Porque ele sabe que o único que gera a imagem e semelhança dentro do homem é a palavra de... Fala comigo, irmão, a palavra de... Incomoda esse irmão que está no teu lado, fala, é a palavra de... Ele precisa ouvir isto. É por isso que a tua natureza carnal, a nossa, ela luta contra a gente, para a gente não ler a Bíblia, para a gente não estudar a Bíblia. E ele fala para você que só ser um religioso está bom, que só vir à igreja dia domingo, ouvir a palavra, para você está bom. Vira para quem está perto de você falando, está bom não, meu irmão. Deus tem pressa de gerar, Deus tem pressa de formar Ele dentro da gente. Aleluia. Foi o que Jesus disse: não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. E quer saber mais, meu irmão? Alguém perguntou para Jesus, pastor Juliano: Senhor, como é que vai ser isso, Senhor? O Senhor vai vir, nós vamos ver, mas o mundo não vai enxergar a gente. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Está em João capítulo 14, versículo 26, se não me falha a memória. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu? Aquele que me ama será amado do meu? Opa! Eu o amarei e me manifestarei a ele. Espera aí, vamos voltar ao versículo. Aquele que tem os meus... Isso fala de obediência, filho. Isso fala da palavra de Deus, irmãos. Mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos se ama ele. Cadê quem ama a palavra de Deus? Levante a tua mão bem alto. Aleluia. Esse é o que me ama. É o único critério que Jesus mostra. Não é quem canta bonito, quem prega bonito, quem fala bonito, quem se veste bonito. Jesus está falando, aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Esse é o que esse é que está permitindo eu gerar a vida dele. Esse é o que está nascendo de novo. É esse que eu estou, olha, operando dentro dele. É esse que está, aleluia, aleluia, disposto a obedecer a minha palavra. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Jesus, irmãos, ele chegou nesta terra para desfazer as obras do diabo. Está escrito nas Escrituras. E ele só consegue fazer isto para aqueles que atentam para a sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que aconteceu, irmãos?
o rei Ezequias, ele começou no espírito, ele começou muito bem, mas só que algumas coisas que foi acontecendo com ele, riquezas, honras, aquilo começou a esfriar ele, e a condição de Ezequias foi ir do espírito para a carne. Mas só que Deus, irmãos, Deus é aquele que denuncia o pecado, Ele faz isso por amor. Tem gente que não gosta não, mas Deus, Ele denuncia o pecado para nos salvar, meu irmão. Ezequias, agora Deus coloca uma enfermidade nele, agora o negócio começa a ficar estreito para o lado dele. A correção agora chegou na vida de Ezequias, mas Ezequias já estava com o coração soberbo. Ezequias, ele mesmo fala, o coração dele se exaltou, meu irmão, porque ele já estava muito famoso, e a fama, perigo grande. E Deus agora, por amor, manda um profeta com uma mensagem abençoada para ele. Pastor, isso, abençoada é uma mensagem do céu para ele, assim como está mandando nesta noite aqui para essa igreja. Ezequias, sim, profeta, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu não vejo na Bíblia outra mensagem como essa. Eu vejo Deus falando: anima-te, esforça-te, eu vou te dar vitória. Agora, morrerás e não viverás. Aleluia, aleluia. Se Deus só chegasse e falasse: Ezequias, eu vou te levar, opa, estou salvo. Mas só que Deus fala uma coisa antes: põe a tua casa em... Aí complicou. Se eu preciso colocar em ordem, é porque está desordenada, bagunçada. E sabe o que eu acho bom aqui? Isso foi a palavra de Deus que chegou a ele, porque a palavra de Deus, ela chega na nossa vida para consertar. Amém, querido? A palavra de Deus, ela chega na nossa vida para ajustar. A palavra de Deus, ela chega na nossa vida, aleluia, para puxar a nossa orelha. Mas o puxão de orelha de Deus é para a nossa salvação. É por isso que alguém diz: bem-aventurado o varão que sofre a correção, que sofre, aleluia, mas o sofrimento é para que a tua alma seja salva. Aleluia. Irmãos, o cristão que ama a palavra de Deus, a preocupação dele é mais em que Deus tire da vida dele do que ele pedir. Sabia disso? Porque o cristão salvo, ele sabe que cada coisa que Deus tira da vida dele não presta, porque Deus só tira o que não presta. Amém? E cada vez que Deus tira o que não presta da nossa vida, isso quer dizer que mais próximo dele nós estamos, e mais com o pé dentro do céu nós estamos. Amém, querido? Aleluia, aleluia. Põe a tua casa em ordem, Ezequias. E eu termino, que eu não vou me alongar, que falta 5 minutos. Que Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ora a Deus dizendo: Senhor, lembra-te, Deus, o que eu fiz? Lembra-te, Senhor, os meus feitos na tua obra. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Mas olha, irmãos, eu quando estava lendo esse texto, Deus falou algo ao meu coração, que eu cheguei a tremer dentro do carro. Deus falou: ninguém se justifica diante de mim, ninguém contradiz a minha justiça, salvo um coração arrependido. Ninguém se justifica diante de Deus, ninguém, meu irmão.
Alguém no futuro vai tentar: Senhor, em teu nome fizemos isto e aquilo. Ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas Deus falou: mas um coração quebrantado muda a minha sentença. Mas um coração quebrantado faz eu mudar de ideia. Mas um coração contrito Deus não despreza, meu irmão. Ali que apla ao ietiquiestes, que apla ao ietiquias. Alapra ao ietiquiastes, suite que apla ao ietiquias. Um coração contrito Deus não despreza, filho. Um coração arrependido, aquele que reconhece o teu pecado, aquele que olha e fala: Deus, o Senhor tem razão mesmo, Pai. Eu era uma bênção, hoje eu não sou mais. Eu era cheio do Espírito Santo e hoje eu estou fraquinho. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais me consagrar, eu não consigo mais ter uma vida devocional da palavra de Deus. Aleluia! Aquele que confessa e deixa, meu irmão, alcança a misericórdia do Senhor. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Ezequias, irmãos, ele faz essa declaração: Deus, lembra-te, Senhor, de que fui, de que fiz, de que andei diante do Senhor. Aleluia! Aleluia, em verdade, Senhor, Deus sabia disso? É claro que sim, meu irmão, porque tudo está no memorial do Senhor. Eu penso, irmãos, que Deus lá nos céus, quando foi botar Ezequias na balança, aleluia, achou ele em lucro ainda. É por isso que Deus vem com essa palavra abençoadora para ele, dizendo: Isaías, Ezequias, sai do comodismo, volta ao primeiro amor. Ezequias, você está morrendo, hein, cara? E você sabe que você está morrendo. Aleluia. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Eu até escrevi aqui. A gente precisa entender uma coisa. O orgulho que havia no coração de Ezequias cegou ele. O orgulho cega, sim ou não? O orgulho é um sentimento tenebroso, meu irmão, e ele cega. E quando a gente está em trevas, nós não conseguimos perceber, aleluia, a sujeira, os defeitos que há em nós. Na escuridão, as manchas são imperceptíveis. Ou melhor, com os nossos sentidos naturais, a gente não consegue perceber a sujeira, os defeitos que há em nós. E deixa eu falar uma coisa que eu já estou terminando. As pessoas que mais lamentam os seus pecados não são aqueles que cometem mais pecados, mas são aqueles que mais perto de Deus estão, porque Deus, ele é luz, e quando a gente abre o coração para ele chegar, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus nos convence é do pecado, e a gente começa agora a enxergar ele, e a gente começa agora a lamentar ele, e a gente começa agora a desejar, aleluia, ser purificados dele. Aleluia, porque, meus irmãos, na luz, todas as distorções tornam-se visíveis. Diante da glória de Deus, nós vemos a nossa indignidade e clamamos por misericórdia, meu irmão. Amém, igreja? Aleluia. O rei Ezequias, ele faz essa declaração que eu li com os irmãos. No versículo 17 ele diz: eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Traduzindo isso aqui, ele falou: olha, Deus me colocou no estreito, mas tudo para salvar a minha alma. E ele está dizendo assim: ó, valeu, Senhor, muito obrigado pelo aperto que eu passei, porque através desse aperto o Senhor abriu os meus olhos. Através dessa provação o Senhor, aleluia, me fez perceber o quão corrupta estava a minha alma, o quão danificada estava a minha alma. E ele diz assim, aleluia: o Senhor não deixou a minha alma cair na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Amém, querido? Deus ainda perdoa.
Deus ainda desperta. Deus ainda está querendo curar. Deus ainda está querendo acordar quem está dormindo. Deus ainda está querendo trazer fortaleza a quem está fraco. Deus ainda está querendo ressuscitar quem está morto, meu irmão. Deus, irmãos, e Ele está fazendo isso por Jesus Cristo, através da tua bendita palavra. Ele está querendo se formar em nós, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, por Jesus Cristo, o teu amado Filho, meu irmão. Escute, igreja amada do Senhor, aleluia. Se você não tem mais prazer na palavra de Deus, aleluia, acenda um ponto de interrogação, porque Deus só é gerado em nós através da bendita palavra, aleluia, aleluia. Desperte a igreja amada do Senhor, aleluia. É pela palavra, somos gerados de novo, diz Pedro, pela palavra do Senhor, meu irmão. Atente para a palavra, ame a palavra, aleluia. Peça a Deus, aleluia, para animar o teu coração pela palavra do Senhor, porque somente por ela Deus será gerado em nós, e nós seremos exatamente aquilo que Deus programou, projetou para a nossa vida, ser alguém cheio, mas cheio do teu Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esta amada igreja, em nome de Jesus, amém. Se você puder, aplauda ao Senhor.